Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria compartilhar mais uma devocional na vida da nossa igreja, com o propósito de sermos fortalecidos e edificados pelo poder da palavra de Deus. Precisamos gerar fé no nosso coração e a promessa e certeza que o Espírito Santo de Deus, por meio das Escrituras, deseja ministrar vida ao nosso coração. E é por isso que neste momento, meu querido irmão e irmã, você que ouve esta palavra, eu quero te convidar, te incentivar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Faremos a leitura a partir dos versos 12 ao 20 da palavra de Deus. Jesus, a luz do mundo. Assim nos diz o Senhor. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Verso 17. Também na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração por meio desta palavra. Quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 12, encontramos uma promessa gloriosa e maravilhosa de Deus a nosso respeito. Jesus declara que Ele é a luz do mundo e todo aquele que o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a verdadeira luz que ilumina os olhos do nosso entendimento, que traz compreensão do nosso chamado, do propósito da nossa vida, o porquê estamos aqui hoje ouvindo esta palavra. Afinal, é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que a nossa vida é transformada, que recebemos a graça de Deus, que podemos confiar na promessa da salvação, de que a nossa vida não finaliza, não acaba com os anos de vida terreno apenas neste tempo em que estamos vivos aqui na terra. Mas a promessa da palavra de Deus, meu querido irmão e irmã, através de Jesus, a luz do mundo que ilumina o nosso coração, é que recebemos vida e vida eterna. Uma vida em abundância. E Jesus está declarando sobre a nossa vida: todo aquele que é seguidor, ou seja, discípula de Jesus. Seguir o Mestre, seguir o Senhor, é andar nos seus passos, é buscar ser imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E seguindo os ensinamentos, o Evangelho, a palavra de Deus, os princípios do reino dos céus, praticando as Escrituras, somos seguidores de Jesus. Nos tornamos discípulos e discípulas do nosso Mestre. E a palavra de Deus declara e testifica ao nosso coração que somos feitos filhos de Deus. Por isso, quando alguém recebe a Jesus em seu coração
e o confessa como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra de Deus declara, através do Evangelho de João, que toda treva, toda escuridão, todo pecado é tirado. E esta pessoa recebe a luz da vida. Jesus é aquele que ilumina todo o nosso ser. Traz luz, revelação, entendimento, salvação sobre toda a nossa vida. Seja o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito de forma plena, completa. A obra de Deus em nossa vida não é feita pela metade. A obra que Deus opera em nossos corações é completa. Louvado seja o Senhor, porque Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo aquele que crê. Se você deseja receber revelação de Deus, que o rosto de Jesus resplandeça sobre a sua vida, mais uma vez em torno e diante da palavra, abra o seu coração, dê ouvidos às Escrituras, à palavra do Senhor, busque revelação de Deus, deixe Jesus iluminar a sua mente e o seu coração, porque todo aquele que segue ao Senhor não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. E neste contexto, os fariseus, que representavam os religiosos naquele tempo, vendo que Jesus falava a seu respeito sobre testemunho, sobre ser a luz do mundo, eles começam a questionar e dizer: mas o seu testemunho por si só não é válido, não pode ser real. Não tem como alguém ter um testemunho apenas pessoal, é necessário que outras pessoas validem este testemunho. Então Jesus responde dizendo: eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Quando Jesus ilumina os olhos do nosso entendimento, podemos entender que ele veio a este mundo para nos dar vida e vida eterna, através de um sacrifício, de um alto preço que foi pago na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a verdadeira luz que ilumina também os olhos do nosso entendimento nos faz compreender para onde o Senhor está, para onde Jesus voltou e quando ele retornará. Ou seja, ele está assentado neste momento em um alto e sublime trono. Mas a palavra de Deus declara que em breve ele voltará para buscar a sua igreja e viveremos com ele pela eternidade. E os discípulos, aqueles que seguem a Jesus, têm esta promessa, que o nosso Senhor, da mesma maneira como vimos ser assunto aos céus, ele retornará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E os fariseus, que não são seguidores de Jesus, lembre-se que os fariseus, os saduceus, muitas vezes andavam ao entorno de Jesus para ver os sinais, para ver os milagres, mas principalmente para procurar uma oportunidade para condenar Jesus, como irá acontecer, o levando ao sinédrio e dizendo que Jesus era um blasfemador, que se chamava Filho de Deus, alguém que não cumpria a lei e por isso morreu na cruz. Os fariseus não têm a luz do mundo. E não tendo a luz do mundo iluminando a mente e o coração, eles não conseguem entender a obra redentora de Jesus, o seu propósito, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição. É por isso que Jesus, quando ilumina o nosso entendimento, nos leva a compreender a sua palavra. E o Espírito Santo de Deus anuncia ao nosso coração, meu querido irmão e irmã, que a obra de Deus na cruz do Calvário
é poderosa o suficiente para trazer salvação a todo aquele que crê. É por isso que hoje podemos confessar os nossos pecados e receber do perdão de Deus, porque a obra de Jesus na cruz foi completa. O testemunho do nosso Mestre anuncia de onde veio, para onde ele foi, e todo aquele que o segue conhece este testemunho. O verso 15, Jesus continua trazendo este entendimento aos fariseus e à multidão que o seguia. Vós ou vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E olha esta palavra, o que Jesus diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. A revelação de Jesus, a luz do mundo, iluminando a nossa mente e coração, nos leva a crer na sua palavra, a confiar em Deus, o nosso Pai, aquele que deu o seu único Filho para a morte e morte de cruz. Quando Jesus entra no nosso coração, entendemos que fomos feitos filhos de Deus. E o próprio Espírito Santo, como o Pai testifica de Jesus, o Espírito Santo de Deus testifica com nosso espírito que também somos filhos e filhas de Deus, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. É através do Espírito Santo, o testificar de Jesus em nosso coração, a luz do mundo, que nos resgatou da escuridão do pecado, das trevas, da condenação e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então Jesus declara aos religiosos, aos fariseus: quem não tem a luz do mundo, não sabe o plano de salvação, não conhece a obra de Jesus, redentora, salvadora, transformadora da nossa vida. O porquê ele veio, o porquê passou pela cruz e o porquê ressuscitou. E também aqueles que não recebem a luz do mundo no coração não conseguem entender que são feitos filhos de Deus, não conhecem o Pai. Porque através do Espírito Santo recebemos a testificação do poder de Deus que nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba que os religiosos não conhecem o Pai, mas aqueles que são seguidores de Jesus, a luz do mundo, têm um relacionamento com o nosso Deus e Pai. Então é necessário deixar toda a escuridão do engano e correr para Jesus, a luz do mundo, porque Ele deseja te iluminar do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, no nome de Jesus. Um grande abraço.